Olá, família, boa noite. Nós vamos narrar hoje os capítulos 15 a 20 do segundo livro de Adão e Eva. O capítulo 20 é bem extenso e, fazendo o resumo, voltamos a pontuar algumas coisas. Os livros narrados não são para ser entendidos por nós, são para o nosso conhecimento. Na hora certa entenderemos as alegorias, metáforas, os nomes que nunca ouvimos e que tipo de Senhor é esse tão venerado por Adão, por Eva e seus descendentes, que nos faz pensar, só pensar. Uma hipótese, talvez o Edim não tenha se originado aqui, na Terra, que recebeu o homem depois da hibridização, que talvez tenha sido também uma metáfora para o pecado. E todos foram transferidos para cá, diferenciando os descendentes puros dos Anuna e os que se reproduziram normalmente com humanas, que foram geradas pela união de humanos. Não tentem entender, apenas ouçam, que o conteúdo se junte aos outros no podcast. E quando falamos não tentem entender, não é engulam o conteúdo, apenas ouçam. Faz parte do seu conhecimento, vai ficar guardado na sua consciência. O próximo conteúdo vai finalizar este livro. Então, vamos lá? O segundo livro de Adão e Eva, capítulo 15. Após a morte de Enós, Cainã se colocou na chefia do seu povo, na justiça e inocência, como seu pai lhe ordenara. Ele também continuou a ministrar perante o corpo de Adão dentro da caverna dos tesouros. Então, depois de viver 910 anos, acometeram-no o sofrimento e a doença. E estando prestes a entrar em repouso, todos os chefes de família com suas mulheres e filhos vieram a ele, e ele abençoou-os e conjurou-os pelo sangue de Abel o justo, dizendo-lhes: Não permitais que nenhum dentre vós desça desta montanha sagrada, e não façais camaradagem com os filhos de Caim. Malaleel, seu primogênito, recebeu esta ordem do seu pai, que o abençoou e morreu. Então Malaleel embalsamou-o com ervas aromáticas e depositou-o na caverna dos tesouros, junto com seus ancestrais. E todos fizeram oferendas por ele, segundo o costume dos seus ancestrais. Capítulo 16. Então Malaleel chefiou seu povo, instruiu na justiça e inocência e vigiou para que não se relacionasse com os filhos de Caim. Ele também continuou na caverna dos tesouros, orando e ministrando perante o corpo de nosso pai Adão, pedindo a Deus misericórdia para si e para o seu povo, até que completou 870 anos de idade, quando caiu doente. Então todos os seus filhos reuniram-se ao seu redor para vê-lo e pedir-lhe sua bênção a todos, antes que deixasse este mundo. Então Malaleel ergueu-se e sentou-se no leito, com lágrimas rolando pelas faces, e chamou seu filho mais velho, Jared, que veio até ele. Ele então beijou sua face e disse-lhe: Ah, Jared, meu filho, conjuro-te por aquele que fez o céu e a terra, a vigiares teu povo e a provê-lo na justiça e na inocência, e conjuro-te a não permitires que nenhum deles desça desta montanha sagrada até os filhos de Caim, para que não pereçam com eles. Ouve, ó meu filho, futuramente virá uma grande destruição sobre esta terra por causa deles. Deus ficará irado com o mundo e destruí-lo-á pelas águas. Mas eu também sei que teus filhos não te obedecerão, e que eles descerão desta montanha e relacionar-se-ão com os filhos de Caim e que perecerão com eles. Ah, meu filho, ensina-os e vigia-os, para que nenhuma culpa te seja atribuída por causa deles. Malaleel disse ainda a seu filho Jared: Quando eu morrer, embalsama meu corpo e deposita-o na caverna dos tesouros ao lado dos corpos dos meus ancestrais. Em seguida, põe-te perante meu corpo e ora a Deus, e cuida deles, e cumpre teu ministério perante eles, até tu mesmo entrares em repouso. Malaleel em seguida abençoou seus filhos, e depois disso deitou-se em seu leito,
e entrou em repouso como os seus ancestrais. Mas quando Jared viu que seu pai Malaleel estava morto, chorou e entristeceu-se, e abraçou e beijou suas mãos e pés. E assim fizeram todos os seus filhos. E seus filhos embalsamaram-no cuidadosamente e depositaram-no ao lado dos corpos dos seus ancestrais. Em seguida, ergueram-se e prantearam-no por 40 dias. Capítulo 17. Então Jared seguiu a ordem do seu pai e ergueu-se como um leão sobre o seu povo. Ele instruía-o em justiça e inocência e ordenou-lhe que nada fizesse sem aconselhar-se com ele, pois receava que pudessem ir ter com os filhos de Caim. Por causa disso, dava-lhes ordens repetidamente e continuou a fazê-lo até o fim de 485 anos de idade. Ao final deste período, aconteceu-lhe o seguinte sinal. Como Jared postava-se como um leão defronte aos corpos dos seus ancestrais, orando e prevenindo seu povo, o inimigo invejou-o e forjou uma linda visão, porque Jared não permitia que seus filhos fizessem qualquer coisa sem a sua anuência. O inimigo então apareceu-lhe com 30 homens da sua hoste, na forma de belos homens, sendo o próprio inimigo mais velho e o maior entre eles com uma bela barba. Eles pararam à boca da caverna e chamaram por Jared para que saísse ao seu encontro. Ele saiu ao seu encontro e achou-os com a aparência de belos homens, cheios de luz e de grande beleza. Admirou sua beleza e sua aparência e pensou consigo mesmo se eles poderiam ser filhos de Caim. Ele também disse em seu coração: como os filhos de Caim não podem subir ao alto desta montanha, e nenhum deles é tão belo como estes parecem ser, e dentre estes homens não há nenhum da minha parentela, estes devem ser estranhos. Então Jared e eles trocaram saudações, e ele disse ao mais velho dentre eles: ó meu pai, explica-me a maravilha que há em ti, e dize-me quem são estes contigo, pois me parecem estranhos. Então o mais velho se pôs a chorar, e os outros choraram junto. E ele disse a Jared: eu sou Adão, a quem Deus criou primeiro, e este é Abel, meu filho, que foi morto por seu irmão Caim, cujo coração o inimigo incitou que o matasse. E este é o meu filho Sete, que eu pedi ao Senhor, que me deu para consolar-me no lugar de Abel. Depois este aqui é o meu filho Enós, filho de Sete, e aquele outro ali é Cainã, filho de Enós, e aquele outro lá ainda é Malaleel, filho de Cainã, teu pai. Mas Jared continuou espantado com sua aparência e com o que o mais velho lhe falava. Então o mais velho disse-lhe: não estranhes, ó meu filho, nós vivemos na terra ao norte do jardim, a qual Deus criou antes do mundo. Ele não queria nos permitir viver lá, mas nos colocou dentro do jardim, abaixo do qual vós estáis morando agora. Mas depois que eu desobedeci, ele me fez sair de lá e deixou-me morar nesta caverna. Grandes e dolorosos sofrimentos me acometeram, e quando minha morte aproximou-se, eu ordenei a meu filho Sete que cuidasse bem do seu povo. E esta minha ordem deve ser passada de um para outro até o fim das gerações vindouras. Mas, ó Jared, meu filho, nós vivemos em belas regiões, ao passo que vós viveis aqui na miséria, como este teu pai Malaleel me informou, contando-me que um grande dilúvio virá e destruirá a terra inteira. Portanto, ó meu filho, receando por vós, levantei-me e levei meus filhos comigo e vim até aqui para visitar-te e a teus filhos. Mas eu te encontrei em pé nesta caverna, chorando, e teus filhos espalhados por esta montanha, no calor e na miséria. Mas, ó meu filho, ao nos perdermos, ao caminharmos até aqui, encontramos outros homens abaixo desta montanha, que habitam um lindo país, cheio de árvores e de frutas e de toda espécie de vegetais. É como um jardim, de maneira que ao encontrá-los pensamos que éreis vós, até que teu pai Malaleel contou-me que eles não o eram. Agora, portanto, ó meu filho, ouve meu conselho e desce até eles, tu e teus filhos. Vós descansareis de todo este sofrimento em que estais. Mas caso tu não queiras descer até eles,
Então levanta-te, toma teus filhos e vem conosco ao nosso jardim. Vós vivereis em nossa linda terra e repousareis de toda esta aflição que tu e teus filhos suportais até agora. Jared, então, ao ouvir este discurso do mais velho, surpreendeu-se e se pôs a andar de lá para cá, mas naquele momento não encontrou nenhum dos seus filhos. Então ele respondeu e disse ao mais velho: Por que vos escondestes até hoje? E o mais velho retrucou: Se teu pai não nos tivesse contado, nós não saberíamos. Então Jared tomou suas palavras como verdadeiras. Assim, aquele mais velho disse a Jared: Para que procuraste em tua volta? E ele disse: Eu estava procurando por um dos meus filhos para contar-lhe que eu vou convosco, e para que eles desçam até aquele de quem tu me falaste. Quando o mais velho ouviu a intenção de Jared, disse-lhe: Deixa este propósito por ora e vem conosco. Tu verás nosso país. Caso a terra onde moramos te agradar, nós e tu retornaremos aqui e levaremos tua família conosco. Mas se o nosso país não te agradar, tu voltarás a teu próprio lugar. E o mais velho apressou Jared que fosse antes que um dos seus filhos viesse e o aconselhasse a não fazê-lo. Jared, então, saiu da caverna e foi com eles, e no meio deles. E eles consolaram-no até que chegaram ao topo da montanha dos filhos de Caim. Então o mais velho disse a um dos seus companheiros: Nós esquecemos algo na entrada da caverna, que é a vestimenta escolhida que trouxemos para vestir Jared. Ele então disse a um deles: Alguém volte, e nós esperaremos aqui. Então vestiremos Jared e ele será como nós, bom, bonito e adequado para vir conosco para o nosso país. Então, aquele voltou. Mas quando ele estava a uma certa distância, o mais velho chamou e disse-lhe: Espera até que eu chegue e fale contigo. Então ele parou e o mais velho aproximou-se dele e disse-lhe: Uma coisa esquecemos na caverna, é isso: apagar a lamparina que queima lá dentro, acima dos corpos que lá estão. Em seguida volta a nós, rápido. Aquele partiu e o mais velho voltou para junto de seus companheiros e de Jared. E eles desceram da montanha e Jared com eles. Ficaram junto a uma fonte de água próximo às casas dos filhos de Caim e aguardaram seu companheiro até que ele trouxesse a vestimenta para Jared. Aquele então que voltara à caverna apagou a lamparina e voltou para junto deles e trouxe uma ilusão consigo e mostrou-a a eles. E quando Jared a viu, admirou sua beleza e graça e alegrou-se em seu coração, acreditando que era tudo verdadeiro. Mas enquanto eles ali estavam, 3 deles entraram nas casas dos filhos de Caim e disseram-lhes: Trazei-nos hoje algum alimento até a fonte de água, para nós e nossos companheiros comermos. Mas ao verem-nos, os filhos de Caim surpreenderam-se com eles e pensaram: Estes homens são bonitos de se olhar e tais como nunca vimos antes. Assim eles se levantaram e foram até a fonte de água para ver seus companheiros. Então os acharam tão bonitos que se puseram a clamar alto pela vizinhança para que outros se juntassem e viessem ver aqueles belos seres. Então rodearam-nos homens e mulheres. Em seguida o mais velho disse-lhes: Nós somos estrangeiros em vossa terra. Trazei-nos alimento e bebida, vós e vossas mulheres, para refazermo-nos convosco. Quando aqueles homens ouviram essas palavras do mais velho, cada um dos filhos de Caim trouxe sua mulher e outro trouxe sua filha, e assim muitas mulheres vieram ter com eles, cada um dirigindo-se a Jared ou em favor de si mesmo ou de sua mulher, todos iguais. Mas quando Jared viu o que eles faziam, até a sua alma retraiu-se. Ele nem queria provar do alimento ou da bebida deles. O mais velho viu-o retrair-se deles e disse-lhe: Não fiques triste, eu sou o grande chefe, assim como me verás fazer, faze-o tu da mesma maneira. Então ele estendeu suas mãos e tomou uma das mulheres, e 5 dos seus companheiros fizeram o mesmo perante Jared, para que ele fizesse como eles. Mas ao vê-los agindo com infâmia, Jared chorou e disse consigo mesmo: Meus ancestrais nunca fizeram nada parecido.
Ele então estendeu suas mãos e orou com oração ardente e com muito lamento, suplicou a Deus que o livrasse daquelas mãos. Tão logo Jared começou a orar, o ancião fugiu com seus companheiros, pois não poderiam permanecer num lugar de oração. Em seguida Jared voltou-se, mas não os viu mais, porém achou-se no meio dos filhos de Caim. Ele então chorou e disse: ó Deus, não me destruais junto com esta raça, contra a qual meus ancestrais me preveniram, pois, ó meu Senhor Deus, pensei que aqueles que me apareceram eram meus ancestrais, mas agora descobri que não eram e me iludiram com a sua aparência bonita até eu acreditar neles. Mas agora eu vos peço, ó Deus, que me livreis desta raça no meio da qual estou agora, como vós me livrastes daqueles insanos. Enviai vosso anjo para que me tire do meio deles, pois eu sozinho não tenho força para escapar-lhes. Quando Jared terminou sua oração, Deus enviou seu anjo até o meio deles, que pegou Jared e colocou-o sobre a montanha, e indicou-lhe o caminho, aconselhou-o e então o deixou. Capítulo 18. Os filhos de Jared tinham o costume de visitá-lo a toda hora para receber sua bênção e pedir seu conselho para tudo que fizessem. E quando ele tinha trabalho para fazer, faziam-no por ele. Mas desta vez, ao entrarem na caverna, não encontraram Jared, mas encontraram a lamparina apagada e os corpos dos ancestrais revirados, e vozes saíam deles pelo poder de Deus que diziam: o inimigo enganou nosso filho numa visão, querendo destruí-lo como destruiu nosso filho Caim. Eles também disseram: Senhor Deus do céu e da terra, libertai nosso filho da mão do inimigo que forjou uma visão grande e falsa diante dele. Eles falaram também de outros assuntos pelo poder de Deus. Mas ao ouvirem essas vozes, os filhos de Jared amedrontaram-se e puseram-se a chorar pelo seu pai, pois não sabiam o que lhe havia acontecido. E choraram por ele durante aquele dia até o pôr do sol. Então Jared chegou com um semblante angustiado, miserável de espírito e de corpo, e lastimoso por ter estado longe dos corpos dos seus ancestrais. Mas ao aproximar-se Jared da caverna, seus filhos viram-no e acorreram e penduraram-se no seu pescoço, lamentando-se, dizendo-lhe: ah, pai, onde estiveste? E por que nos deixastes como não devias? E mais: ah, pai, quando desapareceste, a lamparina acima dos corpos de nossos antepassados apagou-se, os corpos foram revirados e vozes saíram deles. Quando Jared ouviu isso, ficou penalizado e foi para dentro da caverna, e lá encontrou os corpos jogados pelo chão, a lamparina apagada e os próprios antepassados orando por sua libertação das mãos do inimigo. Então Jared caiu sobre os corpos e abraçou-os e disse: ah, meus antepassados, através de vossa intercessão que Deus me libertou das mãos do inimigo. E suplico que peçais a Deus que me guarde e oculte-me dele até o dia da minha morte. Então todas as vozes calaram-se, salvo a voz de nosso pai Adão, que falou a seu companheiro dizendo: ah, Jared, meu filho, oferece presentes a Deus por ter te libertado da mão do inimigo. E quando trouxeres essas oferendas, oferece-as no altar no qual eu oferecia. Além disso, cuidado com o inimigo, pois ele me enganou muitas vezes com suas visões, querendo destruir-me. Mas Deus libertou-me de sua mão. Ordena a teu povo que esteja em guarda contra ele e nunca pares de oferecer presentes a Deus. Então a voz de Adão também calou-se, e Jared e seus filhos espantaram-se com isso, e em seguida colocaram os corpos como estavam antes. E Jared e seus filhos permaneceram orando durante aquela noite inteira até o raiar do dia. Então Jared preparou uma oferenda e ofereceu-a no altar conforme Adão lhe ordenara. E enquanto subia ao altar, orava a Deus por misericórdia e perdão do seu pecado, por permitir que houvessem apagado a lamparina. Então Deus apareceu a Jared no altar e abençoou-o e a seus filhos e aceitou suas oferendas. E ordenou a Jared pegar do fogo sagrado do altar e com ele acender a lamparina que iluminava o corpo de Adão. Capítulo 19.
Então Deus revelou-lhe novamente a promessa feita a Adão, explicou-lhe os 5.500 anos e revelou-lhe o mistério de sua vinda à terra. E Deus disse a Jared: quanto ao fogo que tu pegastes do altar para acender a lamparina, que permaneça junto a todos vós para iluminar os corpos, e que não saia da caverna, até que o corpo de Adão dela saia. Mas, ó Jared, cuida do fogo, para que queime brilhante na lamparina. Nem saias novamente da caverna, até receberes uma ordem através de uma visão, e não de uma ilusão como a que viste. Então ordena novamente a teu povo que não mantenha relacionamento com os filhos de Caim, e não aprenda seus costumes, pois eu sou Deus que não ama o ódio nem ações perversas. Deus deu também muitos outros mandamentos a Jared e abençoou, então retirou a sua palavra dele. Em seguida, Jared aproximou-se dos seus filhos, pegou um pouco de fogo e desceu à caverna, acendendo a lamparina perante o corpo de Adão, e deu a seu povo os mandamentos conforme Deus lhe dissera. Este sinal aconteceu a Jared no final dos seus 450 anos, como aconteceram também muitas outras maravilhas que não registramos. Mas registramos apenas este para sermos breves e não alongarmos nossa narrativa. E Jared continuou a ensinar seus filhos por 80 anos. Mas depois disso eles começaram a desobedecer aos mandamentos que ele lhes dera e a fazer muitas coisas sem seu consentimento. Eles começaram a descer da montanha sagrada um após o outro e a se misturar aos filhos de Caim em camaradagem impura. Agora, a razão pela qual os filhos de Jared desceram da montanha sagrada é esta, que vos revelaremos em seguida. Capítulo 20. Depois de haver Caim descido à terra do solo, e seus filhos ali multiplicado, existia um entre eles cujo nome era Genum, filho de Lameque, o cego, que havia matado Caim. Mas quanto a este, Senum, o inimigo veio-lhe em sua infância, e lhe fizera diversas trombetas e trompas, e instrumentos de corda, símbolos, saltérios e liras e harpas e flautas, e tocava-os o tempo todo a toda hora. Assim que deles ouviam-se os belos e doces sons, arrebatavam o coração. Então ele reunia grupos e mais grupos para tocá-los, e quando eles tocavam, agradavam muito aos filhos de Caim. Mas se inflamavam com o pecado entre si e ardiam como fogo, enquanto o inimigo inflamava seus corações, um para com o outro, e aumentava a paixão entre eles. O inimigo também ensinou Genum a tirar do cereal uma bebida forte, e Genum usava para reunir grupos e mais grupos em casas de bebida, e colocava-lhes nas mãos toda espécie de frutas e flores, e eles bebiam juntos. Assim, este Genum multiplicou o pecado excessivamente. Além disso, agia com orgulho e ensinava os filhos de Caim a praticar toda sorte da mais grosseira maldade, que eles não conheciam, e conduziu-os às várias práticas que eles antes não conheciam. Então o inimigo, ao ver que eles cediam a Genum e obedeciam-lhe em tudo que ele lhes dizia, alegrou-se muitíssimo, aumentou o entendimento de Genum, até que ele pegou o ferro e com ele fez armas de guerra. Então, quando eles embebedavam-se, o ódio e o crime aumentavam entre eles. Um homem usava violência contra o outro para ensinar-lhe o mal, tomando seus filhos e pervertendo-os na sua frente. E quando os homens viam que estavam vencidos e viam outros que não tinham sido subjugados, aqueles que eram derrotados viam a Genum e refugiavam-se ao seu lado, e ele fazia-os seus aliados. Assim o pecado aumentou entre eles muitíssimo, até que um homem dava em casamento sua própria irmã ou filha ou mãe, e outras, ou a filha da irmã do seu pai, de maneira que não havia mais distinção de parentesco, e eles não mais sabiam o que era iniquidade, mas agiam com maldade. E a terra ficou manchada pelo pecado, e eles encolerizaram Deus, o juiz que os havia criado. Mas Genum reunia grupos e mais grupos que tocavam trombetas e todos os outros instrumentos já mencionados ao sopé da montanha sagrada, e eles faziam assim para que os filhos de Sete que estavam na montanha sagrada os ouvissem. Mas quando os filhos de Sete ouviam o barulho,
surpreendiam-se e viam em grupos e ficavam parados no topo da montanha para olhar para os de baixo, e assim fizeram durante 1 ano inteiro. Quando, ao findar daquele ano, Genum viu que eles estavam sendo aos poucos conquistados para o seu lado, o inimigo entrou nele e ensinou-lhe como fazer corantes em diversos padrões para vestimentas, e fê-lo entender como tingir de vermelho e carmesim, de púrpura e de outras mais. E os filhos de Caim, que engendravam tudo isso, e brilhavam belos e paramentados esplendidamente, juntaram-se ao sopé da montanha, em esplendor, com trombetas e vestidos suntuosos, corridas de cavalos, cometendo todas as formas de abominações. Enquanto os filhos de Sete, que estavam na montanha sagrada, oravam e louvavam a Deus no lugar das hostes de anjos que tinham caído, pelo que Deus os tinha chamado de anjos, porque ele alegrava-se muito com eles. Mas após isso, eles não mais guardavam o seu mandamento, nem acreditavam na promessa que ele havia feito a seus antepassados, mas relaxaram-se no jejum e oração e no aconselhamento de Jared, seu pai. E continuaram a se reunir no topo da montanha para olhar os filhos de Caim, desde a manhã até o anoitecer, e para o que eles faziam, para os seus belos vestidos e ornamentos. Então os filhos de Caim olharam para cima, lá de baixo, e viram os filhos de Sete, parados aos grupos no topo da montanha. E chamaram-nos para que descessem até eles. Mas os filhos de Sete disseram-lhes de cima: não sabemos o caminho. Então Genum, o filho de Lameque, ouviu-os dizer que não sabiam o caminho e pôs-se a pensar consigo mesmo como trazê-los para baixo. Então o inimigo apareceu-lhe durante a noite e disse: não há caminho para eles descerem da montanha onde moram. Mas quando eles vierem amanhã, dize-lhes: vinde até o lado oeste da montanha. Ali encontrareis o caminho de um riacho que desce até o sopé da montanha, entre 2 colinas. Descei por ali até nós. Então, quando raiou o dia, Genum soprou as trombetas e tocou os tambores sob a montanha, como costumava. Os filhos de Sete ouviram-no e vieram como de costume. Então Genum disse-lhes, de baixo: ide até o lado oeste da montanha, ali encontrareis o caminho para descer. Mas os filhos de Sete ouviram essas suas palavras, voltaram à caverna para Jared para contar-lhe tudo o que tinham ouvido. Então, ao ouvir isso, Jared entristeceu-se, pois sabia que eles desobedeceriam seu conselho. Após isso, 100 de homens dentre os filhos de Sete reuniu-se e falou entre si: vamos, desçamos até os filhos de Caim e vejamos o que eles fazem e divirtamo-nos com eles. Mas quando Jared ouviu isso da 100 de homens, até a sua alma comoveu-se e seu coração penalizou-se. Então ele ergueu-se com grande fervor e colocou-se no meio deles e adjurou pelo sangue de Abel o justo, que nenhum de vós desça essa montanha sagrada e pura, na qual nossos antepassados nos ordenaram morar. Mas quando Jared viu que eles não aceitaram suas palavras, disse-lhes: ó meus filhos bons e inocentes e santos, sabei que uma vez que descerdes desta montanha sagrada, Deus não vos permitirá a ela voltar novamente. Outra vez adjurou-os dizendo: eu adjuro pela morte de nosso pai Adão, e pelo sangue de Abel, de Sete, de Enós, de Cainã e de Malaleel, que me obedeçais e não desçais esta montanha sagrada, pois no momento em que a deixardes, sereis destituídos de vida e de misericórdia, e não sereis chamados mais filhos de Deus, mas filhos do inimigo. Mas eles não queriam ouvir suas palavras. Enoque já era adulto nesta época, e em seu zelo por Deus levantou-se e disse: ouvi-me, ó vós, filhos de Sete, pequenos e grandes. Ao desobedecerdes o mandamento de nossos antepassados, e ao descerdes desta montanha sagrada, nunca mais subireis aqui. Mas eles se rebelaram contra Enoque e não quiseram ouvir suas palavras, mas desceram da montanha sagrada. E quando olharam para as filhas de Caim, para os seus belos corpos, e para as suas mãos e pés tingidos de cor, e para as tatuagens ornamentais nos seus rostos,
o fogo do pecado acendeu-se neles. Então o inimigo fez com que elas parecessem lindíssimas perante os filhos de Sete, e também fez com que os filhos de Sete parecessem belíssimos aos olhos das filhas de Caim, de maneira que as filhas de Caim desejassem como feras selvagens os filhos de Sete, e os filhos de Sete desejassem as filhas de Caim, até que cometeram abominações com elas. Mas depois de assim caírem em degradação, eles voltaram ao caminho pelo qual haviam descido e tentaram subir a montanha sagrada. Mas não conseguiram, pois as pedras daquela montanha sagrada tornaram-se fogo, refulgindo diante deles. Por isso, eles não podiam mais subir. E Deus encolerizou-se com eles e teve pena deles, porque desceram da glória. E com isso perderam ou renunciaram à sua própria pureza ou inocência e decaíram na impureza do pecado. Então Deus enviou sua palavra a Jared, dizendo: esses teus filhos, aos quais chamastes de meus filhos, vê, eles desobedeceram ao meu mandamento e desceram ao antro da perdição e do pecado. Envia um mensageiro àqueles que ficaram para que não desçam e se percam. Então Jared chorou perante o Senhor e pediu-lhe misericórdia e perdão, pois preferia que a sua alma abandonasse seu corpo a ouvir essas palavras de Deus sobre a descida dos seus filhos da montanha sagrada. Mas ele seguiu a ordem de Deus e pregou-lhes que não descessem da montanha sagrada e que não mantivessem relacionamento com os filhos de Caim. Mas eles não ouviram sua mensagem e não quiseram seguir seu conselho. Até o próximo conteúdo, finalizando o segundo livro de Adão e Eva.